prazer para mim e uma grande alegria moderar este painel, composto por dois estudantes aqui da instituição e tive a oportunidade de trabalhar com eles, o Dr. Amado, enquanto estudante de uma disciplina que foi extinta aqui, que era Estudos de Paz e Conflitos, e a Laice como uma estudante da qual eu te orientei o trabalho de conclusão do curso dela. Então temos aqui a oportunidade de refletir sobre dois assuntos interessantes. Um sobre o terrorismo e os seus contornos e ligações com o fenômeno religioso, e o outro, os impactos deste fenômeno nas mulheres. Temos um fundo de tempo de quase 1h30 para trabalharmos estes dois tópicos. É uma oportunidade ímpar de interagir com o pessoal que tem dedicado tempo para pesquisar e analisar esses aspectos e com algum conhecimento significativo de causa sobre o fenômeno. Então, vamos começar com o Dr. Amado. O Dr. Amado também estudou na França. Esqueceram de dizer, ele estudou na França, na Universidade de Paris, lá no sul da França. Não, no sul de Paris, nesse caso. Dr. Amado, tem a oportunidade de interagir com o pessoal. Tá bom. Estou à espera da projeção. Enquanto esperamos a projeção, Obrigado. peço o pessoal do protocolo para retirar um pouco da luz aqui em frente. Já conseguimos? Então, doutora Amado. Okay. Bom dia a todos. Como acabou de ser dito, eu chamo-me Amado Nassir e vou aqui convosco procurar expor e discutir acerca do tópico Islão, terrorismo e jihad, os amálgamas em questão. Bem, a apresentação deste tópico é inserida num contexto em que nós presenciamos nas relações internacionais o surgimento de novos atores que, de facto, aliás, na verdade, não são novos porque eles eram ofuscados pela luta entre o socialismo e o capitalismo durante a Guerra Fria. Por isso é que, durante o texto e durante a minha locução, vou usar com cepticismo a palavra novos atores, incluindo grupos terroristas. E grupos terroristas que muitas vezes vão reivindicar a associação com o Islão. Então é dentro desse contexto que é abordada essa pesquisa. A estrutura desta apresentação, engloba... Newton, não tem um apontador ali para facilitar isso? Pode usar, pode.
Não está funcionando o apontador. Eu posso... Mas eu vou procurar falar mais alto e procurar obter do vosso lado. Então já não vou procurar falar mais alto. Eu estava a contextualizar, e depois de contextualizar a pesquisa, estava a informar como está estruturada esta pesquisa. E mencionava que está dividida em 5 partes principais. A primeira é esta introdução, depois segue a metodologia, isso é o momento onde informo quais passos metódicos utilizei para estudar as hipóteses levantadas e verificar se elas foram validadas ou não. E depois informo sobre a revisão de literatura, onde procuro perceber o que está escrito sobre os principais conceitos que eu discuto nesta pesquisa. E depois apresento os resultados dessa revisão de literatura. E termino com as generalizações desta pesquisa. De forma resumida, nós observamos o uso tanto da metodologia qualitativa e quantitativa, percebendo que elas não são mutuamente exclusivas. Usamos a indução analítica e estatística descritiva para poder aprofundar o estudo deste tema. Quanto às técnicas, por causa também do tempo, apenas usou-se a técnica de documentação indireta, isso é, vasculhamos nos documentos o que se diz acerca desses tópicos. E, atualmente, quando nós falamos de documentos, uma forma de documentar-se também é por meio de reportagens, é por meio de entrevistas feitas sobre vídeo e por aí em diante. Então, são essas técnicas que nós usamos para perceber o fenômeno. E quanto aos métodos, usamos uma abordagem hipotético-dedutiva, porque começamos o tema com a hipótese de que terrorismo, islão e jihad muitas vezes são usados de forma amalgamada, de forma conjunta, sem a nuance que deve ser requerida para perceber esses fenômenos. E para perceber ainda mais de forma específica, utilizamos os procedimentos histórico, monográfico, comparativo e funcionalista. Quando nós abordamos a revisão de literatura, partimos do período islâmico. Isso é, começamos a perceber o que vai ser jihad, por exemplo, quando o Islão vai surgir, porque jihad é uma palavra intrinsecamente islâmica. Então, partimos desse momento e fomos até o presente ano. Por quê? Porque, por exemplo, no nosso país registramos operações militares contra grupos terroristas e, a nível internacional, por exemplo, tivemos a tomada de Cabul pelos talibãs, um grupo terrorista, e nós informamos, ator internacional não estatal, que vai começar a ter poderes estatais ainda neste ano. Então, esses marcos temporais são a título apenas indicativo, porque não vai se fazer uma volta sistemática ao passado e passar de época a época até chegar a 2021. Mais que indicativos, porque vamos voltar quando necessário para o passado para perceber esses fenômenos. Quanto ao Islão, foi possível perceber que existe um duplo significado da palavra Islão. Por um lado, Islão é percebido como paz, e o mesmo Islão é também percebido como
submissão. O que isso quer dizer? Paz no sentido de criar paz e fazer paz, mas submissão no sentido de submeter-se às injunções divinas, às recomendações divinas. Depois nós vamos perceber como é que isso na prática vai se operacionalizar, principalmente quando nós relacionamos o Islão a esses conceitos que nós pretendemos nesse estudo. E nós fomos perceber, por exemplo, em alguma literatura, que é uma classificação de tipos de muçulmanos, quando procura-se perceber a interação entre Islão e política. Foi-se perceber, por exemplo, a essência de muçulmanos ordinários, muçulmanos gradualistas políticos, populistas islâmicos, ativistas políticos, revivalistas socio-espirituais e jihadistas revolucionários. Aqui eu organizei no sentido de menos ação política a mais ação política. De muçulmanos ordinários, que são a maioria dos muçulmanos que muitas vezes aceitam governos seculares, até jihadistas revolucionários que vão usar força, armas para criar uma mudança de regime político, criar a instalação dos chamados califados. Então, essa indicação é graduada, sobe em função do que nós temos ali em cima. E foi também perceptível o conceito de fundamentalismo e radicalismo islâmico. Esses conceitos nos informam sobre uma perspectiva binária do mundo. Isso é, os radicalistas e os fundamentalistas percebem o mundo como sendo um sistema onde existe o mal e o bem. Uma certa forma de maniqueísmo. E onde eles, os fundamentalistas, percebem-se como os detentores, os repositários do bem e procuram eliminar o mal. E eliminar o mal vai significar fazer guerra, fazer todas as atrocidades que nós conhecemos. E quanto ao terrorismo, foi possível sistematizar o conceito de terrorismo considerando que ameaça o uso efetivo de força contra alvos específicos ou indiscriminados, objetivando obter ganhos políticos. Então, o terrorismo associa muitas vezes duas palavras-chave, violência e política, porque essa violência objetiva sempre obter ganhos políticos, por meio de reivindicações ou por meio de instalação de mesmo governos que vão advir depois dessas ações terroristas. Agora, ainda quanto a essa definição de terrorismo, foi possível também perceber o que significa insurgência. E insurgência é tida aqui neste trabalho como utilização da violência como mecanismo para combater o regime que se pretende eliminar, justificação desse exercício como novos propósitos para a instalação de melhores condições de vida para seus partidários e para a comunidade que intercede. Então, muitas das vezes, os terroristas utilizam-se da insurgência, porque passa-se por um processo de instrumentalização ideológica para fazer com que aquelas causas terroristas, vistas por muitos de fora como desastrosas, catastróficas, percebidas por esses grupos como causas nobres. Depois, quanto ao conceito de jihad, é possível perceber que também tem uma dupla acepção. Por um lado, é perceptível jihad como luta e, por outro lado, como esforço. Luta no sentido de fazer guerra, mas também luta no sentido de lutar contra si próprio para alcançar um estado espiritual elevado. É esse esforço nessa hora. E é importante mencionarmos a distinção entre pequena jihad e grande jihad. Porque a pequena jihad e grande jihad vai muitas vezes ocasionar esse amálgama quando nós falamos de jihad. Misturamos, por exemplo, toda a luta violenta que reivindica o Islão como sua causa, caracterizando como jihad. Mas na verdade existem jihad pequena e jihad grande. E nós temos também diferentes tipos de jihad. Podemos mencionar 8 principais aqui. E essas jihads são a relacionar tanto com a pequena jihad, assim como com a grande jihad. Isso é, essas jihads que nós temos aqui expostas, muitas das vezes vão ser relacionadas a um desses tipos de jihad. Por exemplo, vou mencionar a primeira, que é jihad al-dawa.
Jihad al-Dawah significa jihad da propagação do Islã. Então, em contextos de paz, esta aqui vai ser feita de forma da grande jihad. Isso é, não vai se usar meios violentos para propagar o Islã. Mas, em contextos de conflito, vai se usar meios violentos para fazer essa propagação. Mas há outros tipos de jihad que são facilmente enquadradas a uma ou a outra, sem necessariamente recorrermos a um contexto de conflito ou de paz. Podemos dizer que são, de forma absoluta, enquadradas numa ou outras. Como, por exemplo, o jihad para a educação. Procura de conhecimento. Esta vai ser sempre a grande jihad. Não vai haver recurso a armas, não vai haver recurso à violência para fazer essa jihad. E nós podemos aqui relacionar com aquela lista que mostramos no princípio sobre os tipos de muçulmanos. E depois nós temos também a distinção entre jihad ofensiva e jihad defensiva. As duas terminologias são auto-explanatórias na medida em que jihad ofensiva vai ser aquela em que vai se caracterizar como agressiva, enquanto que defensiva vai ser aquela que procura defender um determinado território. E a jihad é também interessante ser relacionada com ideologia, na medida em que ideologia vai ser um processo de consciencialização sobre problemas específicos. Muitas das vezes, quando nós olhamos para a jihad, os grupos que tidos como jihadistas internacionais reivindicam um determinado problema. Al-Qaeda reivindica a presença americana no Médio Oriente, por exemplo. Estado Islâmico reivindica também a presença americana no Médio Oriente. Boko Haram reivindica a ocidentalização da Nigéria. E esses todos os grupos vão, então, fazer uso da ideologia para sustentar suas reivindicações. E nós podemos encontrar também, dentro do contexto de evolução islâmica, a guerra. Mas guerra como atividade e guerra como condição. Isso é, existe uma pré-aceitação de que a condição humana pode estar presente às situações de guerra. Isso é, faz parte da condição humana vivenciar a guerra. Porque o Islã vai emergir numa sociedade onde existem guerras tribais. Então, vai haver essa aceitação de guerra como condição humana, mas também de guerra como atividade. Isso é, quando se verificar quando se efetivar essa condição humana. Agora, face à exposição que precedeu anteriormente, nós podemos começar a vislumbrar a relação desses conceitos de forma interconectada, percebendo causa-efeito, não percebendo causa-efeito, percebendo quais são os momentos em que nós vamos verificar a relação entre jihad, terrorismo e Islã. Foi possível, por exemplo, depois de fazer uma quase extensiva revisão de literatura, entender que existem diferentes interpretações do Islã, não só, como também do terrorismo e do jihad. Então, esses conceitos, Islã, terrorismo e jihad, não são conceitos monolíticos, não são conceitos uniformes, são conceitos muitas vezes polissêmicos, muitas vezes que necessitam de nuance para podermos perceber de fato o que está face a nós, o fenômeno que nós pretendemos estudar, sob risco de apelidarmos tudo a jihad ou tudo a jihadismo islâmico ou a terrorismo, sem que necessariamente estejamos face a uma situação desse gênero. E terrorismo não equivale a jihad. Isso é, existe uma diferença entre terrorismo e jihad. E essa diferença foi possível perceber quando nós mencionamos esses conceitos. Aliás, o conceito de terrorismo independe de qualquer associação. Ele existe por si só. Não precisa ser associado. Por isso que muitas vezes a acepção jihadismo islâmico ou terrorismo islâmico perde a complexidade necessária para estudar
o problema. Tem quantos minutos? Tem mais 7. Sim. Então, ainda foi também possível discutir e perceber que jihad não significa guerra santa. E é importante essa percepção, por quê? Porque várias vezes nós percebemos a interpretação de jihad como guerra santa islâmica, como um paralelo às cruzadas nos períodos de expansão romana. Mas jihad não vai significar, e não significa, dentro da literatura que nós estudamos, dentro da percepção que foi possível obter depois desse estudo, jihad não vai significar guerra santa, porque nós percebemos que existem diferentes tipos de jihad. Então, se existem diferentes tipos de jihad, seria redutório resumir esses diferentes tipos de jihad à palavra guerra santa. E já dizia um homem interessante antes de nós que toda redução é abusiva. Toda redução é abusiva. E é possível também perceber que não há uma ligação a priori suficientemente necessária, natural e direta entre o conceito de Islã, terrorismo e jihad. Porque esses conceitos podem acontecer de forma singular, particular, mesmo dentro de um mesmo contexto geográfico e político. E foi possível também entender que existe uma acepção pejorativa do Islã, principalmente em termos linguísticos. Por exemplo, há línguas que, quando acrescenta-se o sufixo ismo para o Islã, e isso vai seguir para muitas outras palavras, está-se a considerar a parte negativa dessa palavra que vamos acrescentar esse sufixo ismo. Aliás, os ismos também limitam o debate. Quando nós consideramos, por exemplo, que alguém é um político, faz politiquismo, estamos a querer reduzir a complexidade da análise desse político. Então, o ismo vai muitas vezes limitar o debate. E é importante terminar essa parte considerando que o contexto é que vai ditar o tipo de jihad que vai se apresentar. Se é jihad da espada, como se diz, se é jihad da educação, se é jihad da propagação e assim por diante. Terminando essa parte da discussão, foi possível fazer puxar esse estudo para o contexto moçambicano. E puxando, foi possível perceber que existe uma exploração ideológica do conceito de jihad dentro do nosso território, por aquele grupo que está a agir em Cabo Delgado. Para quê? Para obter uma simpatia local, ter apoio local, mas também para obter apoio externo. Certamente já ouviram falar da jihad internacional. Então, quando aquele grupo justifica suas ações como jihad, há uma pretensão de ter apoio, por exemplo, do Al-Qaeda, ter apoio, por exemplo, do Estado Islâmico, ter apoio, por exemplo, do Al-Shabaab. Por quê? Porque vai se perceber que todos fazem parte de uma mesma família. Então, há essa dupla exploração ideológica. E os conceitos Al-Sunnah ou Al-Jama'ah, que é uma das características que o grupo que luta em Cabo Delgado usa, e também Harakat Al-Shabaab, Al-Mujahideen, aliás, nós lhe chamamos de Al-Shabaab moçambicanos, são conceitos que não excluem sua participação no Estado secular. Isso é, todos os muçulmanos que existem em todos os Estados seculares são Al-Sunnah ou Al-Jama'ah, porque Al-Sunnah ou Al-Jama'ah é uma denominação islâmica que considera seguidores ou adeptos da tradição profética. Então, não se pode ser muçulmano sem aceitar essa injunção divina que passa pela profecia. E Al-Shabaab, o que significa jovens, juventude. Se percebermos todos os jovens e toda a juventude como islâmicos, estaríamos também a incorrer a um erro de generalização. Então, em Moçambique há Islã, sim, e há terrorismo, mas a jihad que existe é a pequena jihad. Não podemos dizer que existe jihad de forma absoluta, pela explicação que pude dar anteriormente. E generalizando como é que se diz, o que foi encontrado nessa pesquisa, nessa discussão, podemos informar que o contexto
é que vai determinar a relação entre Islão, terrorismo e jihad. Então, não se pode criar de forma abstrata, geral como é que se diz, de uma, para a aplicação global, uma relação entre Islão, jihad e terrorismo. Mas, estudando o contexto, com as características que vamos encontrar, isso é que vai determinar qual é a relação que existe entre esses conceitos. Depois, porque falamos em contextos, no contexto de paz, vai ser difícil manter uma relação de causa e efeito entre jihad, Islão e terrorismo. Mas em contextos de conflito, vai ser facilmente manter essa relação por causa da componente de exploração ideológica. E quanto a pequena e grande jihad, de forma resumida, guerra vai significar pequena jihad, paz vai significar grande jihad, em termos de aplicação desses conceitos na prática. E a metodologia que nós informamos no início ajudou-nos a perceber quais relações podíamos criar entre esses conceitos. Então, foi uma metodologia útil e, adicionalmente, nós havíamos tido uma hipótese de pesquisa que era de uso dessas palavras de forma inadvertida. E essa metodologia foi possível, aliás, por meio dessa metodologia foi possível perceber que, de fato, existia esse uso inadvertido dessas palavras e, quando há esse uso inadvertido dessas palavras, há o risco de não perceber o fenômeno. Então, Islão, terrorismo e jihad têm sido errôneos historicamente amalgamados. Agora, quanto aos limites e perspectivas desta pesquisa, seguramente o tempo e recursos financeiros se mostraram como fatores limitados. Por quê? Seria interessante, por exemplo, entrevistar os militares que estiveram envolvidos nas operações de combate ao terrorismo no norte do país e saber qual é a percepção deles sobre essa relação entre terrorismo e Islão e fazer entrevistas para diversas camadas da sociedade. Então, obrigado pela vossa atenção e espero não ter roubado muito tempo para mim. Muito obrigado, Dr. Amad. Basicamente aqui tivemos uma comunicação que procura de forma objetiva separar o que é o Islão, o que é a jihad e o que é o terrorismo.